Bom dia, hoje são 12 de julho de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Este o 11º vídeo com o título 11 vídeos, com o título Deus sabia fazer leis. Estou mostrando aqui de forma clara, cristalina, incontestável e responsável que os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20 são leis antigas, leis injustas, leis com péssima técnica legislativa, leis, enfim, com inúmeros defeitos. E por que isso? Porque foram leis escritas por povos antigos. Qualquer estudioso de direito, da ciência jurídica, sabe muito bem que tudo evolui, até as leis evoluem. E estou aqui fazendo uma comparação entre as leis brasileiras hoje, atuais, e as leis aqui antigas, da Bíblia. Líderes religiosos pregam em livros aí religiosos, obviamente, e em cultos, e em missas, que os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20 foram feitos por Deus. São obras de grande sabedoria, de grande justiça, Obras, enfim, sem defeito algum, porque foram feitas por Deus. Ora, Deus algum existe. Deuses não fazem leis. O homem é que cria leis. O homem é que cria deuses e o homem atribui a esses deuses tudo o que ele faz. E aqui está a prova. Muito bem, vou aqui mostrar mais um defeito nos 10 mandamentos. Vamos lá. Coloquei aqui, como sempre, Bíblia e aqui o Código Penal brasileiro. Lei nova. O Código Penal é de 1940, com várias reformas, para melhorar, claro. Muito bem. E aqui a Bíblia. Leis antigas, Leis injustas, leis com vários defeitos. Muito bem. Logo aqui eu coloquei falar aqui sobre mais um erro que está nos 10 mandamentos e em toda a Bíblia. É a punição, a pena que cabe ao criminoso. Criminoso é aquele que pratica um crime. Muito bem. No mundo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a punição era desproporcional, era injusta. Vou explicar por quê. E no Código Penal brasileiro, hoje, como se trata de lei nova, houve aqui evolução em todos os sentidos. Aqui no Código Penal brasileiro e em qualquer código de leis aqui no Brasil, a punição, a pena, ela é proporcional, ela é justa, ela é lógica, ela é racional. E no mundo da Bíblia, a pena era irracional, não lógica. Vou explicar direitinho para que você entenda. Vamos aqui, esqueça no momento o Código Penal aqui. Vamos ficar só no mundo da Bíblia. Veja aqui como a pena era injusta e irracional. Muito bem. Em Êxodo capítulo 20, temos aí os 10 mandamentos, Que não são 10 mandamentos. Esse número 10 aqui é simbologia. Os hebreus trabalhavam com números simbólicos. Por exemplo, o número 7, dizer que o Deus Javé fez o mundo em 7 dias. 7 dias ali, 7 é um número simbólico. Não significa realmente que o mundo foi criado em 7 dias. 7 é simbologia. Quando está lá 10 mandamentos, não são 10 mandamentos. O número 10 é simbólico. Quando diz lá que o Deus Javé
lançou 10 pragas sobre o Egito, não são 10. Tudo isso é simbologia. Quando lá no Novo Testamento temos lá a parábola das 10 virgens, olha aí o número 10 novamente. E assim por diante, Jesus com 12 discípulos, 12 tribos de Israel, ó, esses números aí, tudo isso é simbologia. Muito bem, então vamos aqui ver mais um absurdo aqui no mundo antigo da Bíblia. Veja, Êxodo 20, os 10 mandamentos. No versículo 12, temos lá, honra teu pai e tua mãe. Este mandamento aí, ó, honra teu pai e tua mãe. Muito bem. E o que acontecia naquele mundo, no contexto social da Bíblia, o que acontecia com o filho desobediente, que não honrasse seu pai e sua mãe, que descumprisse o mandamento que aqui está? O que acontecia com o filho? Aqui está a pena de morte. E a morte era por apedrejamento. Veja que atraso. Apedrejava-se um filho apenas por ter desobedecido a seus pais. Veja que absurdo. Pois bem, apedrejamento. E aqui está, Êxodo capítulo 21, versículo 17. Um dos dispositivos aqui. Veja, diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será, olha aqui, morto. Muito bem. Um filho desobedeceu a seu pai ou a sua mãe, o filho aqui era barbaramente assassinado por apedrejamento, apenas porque desobedeceu a seu pai ou a sua mãe. Muito bem. Vamos aqui a outro mandamento, o do versículo 13. Não matarás. Muito bem. E o que acontecia dentro da sociedade hebraica, dentro do contexto social que aqui está? O que acontecia com aquela pessoa, com um hebreu, que matava outro hebreu? Pois bem, ora, a mesma coisa, a pena de morte, para caso aqui de homicídio, né? A pena de morte e por apedrejamento. E temos um exemplo em Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Veja aí, diz assim: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Veja aí, pena de morte também para quem cometesse homicídio, para quem matasse um ser humano, que matasse outro ser humano. Muito bem. Então veja aí, vamos agora a Êxodo capítulo 21, versículo 15. Diz assim: quem ferir, veja aí, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Olha aqui, novamente a pena de morte. No caso aqui, não é homicídio. Aqui é lesão corporal, é apenas ferir e não matar. Veja, ó, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Então aqui, para crime de lesão corporal cometido contra pai ou mãe, apenas lesão corporal. Aqui a pena também era a pena de morte. Veja, amigo internauta, como no mundo da Bíblia, a pena, a punição era desproporcional, injusta. O que é isso? Uma punição desproporcional. Uma punição desproporcional é aquela que se mostra, se apresenta facilmente diante dos crimes arrolados. Crimes graves, aqui no mundo da Bíblia, crimes graves, a pena era de morte. E crimes leves, também pena de morte. E aí está a desproporção. Pena desproporcional é aquela pena que é aplicada
a quase todos os casos, sendo esses casos graves ou não. Então veja aqui, ora, o que é mais grave? Matar ou apenas desonrar os pais? Desobedecer aos pais? O que é mais grave? É óbvio que matar é mais grave. Quem mata alguém, tira a vida de alguém, subtrai a vida de alguém, a vida é o maior patrimônio que uma pessoa tem. A vida é o maior patrimônio que uma pessoa tem. Então, matar uma pessoa é coisa gravíssima. Então aqui a pena, no mundo da Bíblia, era a pena de morte, por apedrejamento. Agora veja, no mundo da Bíblia, desonrar pai e mãe, veja, não é uma coisa tão grave quanto o matar, quanto o homicídio. Desobedecer a pai e mãe não é uma coisa grave quanto o homicídio, mas a pena também era a pena de morte. Então veja, crimes leves, no fundo, em sua natureza, crimes leves, no mundo da Bíblia, a pena era a mesma que era aplicada a crimes graves. E aí a desproporção da pena. Uma pena proporcional é aquela pena que vai variar de acordo com a gravidade do crime. De acordo com a gravidade do crime. Crimes leves, penas leves. Crimes graves, penas mais altas. Isso é o lógico, e isso não havia no mundo da Bíblia. Por isso dizemos que, no mundo da Bíblia, a pena, a punição era desproporcional, injusta. É muito injusto você matar um filho desobediente e matar um homicida. A pena para esses dois casos aí era a mesma, pena de morte, um absurdo. Ninguém deve matar filho desobediente. Tanto é verdade que no Código Penal brasileiro, ninguém responde por crime por desobedecer a seus pais, por amaldiçoar seu pai ou sua mãe. Você pode amaldiçoar seu pai ou sua mãe num acesso de raiva, né? Um filho faz isso. E ninguém vai punir o filho aqui no Código Penal. Isso é injusto. Mas no mundo da Bíblia, essa injustiça era demais. E aqui está a prova, né? Crimes, no caso aqui na Bíblia, crimes leves e crimes graves com a mesma pena, a pena de morte. Um absurdo. Isso aí é pena desproporcional, pena injusta. Já aqui no Código Penal brasileiro, veja, aqui no Código Penal brasileiro a diferença é gritante. Isto aqui é lei moderna, é lei bem feita, bem feita. A punição aqui no Código Penal brasileiro, ela é proporcional, ela é justa, porque aqui crimes leves, aí a pena indicada a esses crimes, a pena é leve. Crimes graves, a pena mais grave. Aí sim, aí a pena proporcional. Muito bem, veja os exemplos. Artigo 121 do Código Penal é o crime de homicídio. Alguém matar alguém. Muito bem. Veja qual é a pena. Olha aqui, a punição para quem mata alguém. A pena é de reclusão. Olha aqui, reclusão, que é a pena privativa de liberdade. A pessoa vai presa. Veja, reclusão, olha aqui o tempo, de 6 a 20 anos. Homicídio simples aí. Reclusão, veja, pena privativa de liberdade de 6 a 20 anos. Muito bem, isso aí é um crime gravíssimo, né? O crime de homicídio. Muito bem, agora vamos para o crime de lesão corporal. No artigo 129 do Código Penal brasileiro. O que diz lá? Diz assim: ofender, veja aí,
ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Aqui é o crime de lesão corporal. Você provocar uma lesão no corpo de alguém, ou uma lesão à saúde de alguém. E veja aqui a diferença. Qual é a pena para o crime de lesão corporal? E aqui está na Bíblia, ó, lesão corporal. Quem ferir seu pai ou sua mãe, aqui, pena de morte. E aqui, quem vier a ferir, aqui, qualquer pessoa, pai ou mãe, ou irmão, ou inimigo, qual é a pena? Aqui está, olha aqui a diferença. Pena de detenção, olha o nome já como mudou. Aqui, ó, como o homicídio é mais grave, a pena é de reclusão. Como a lesão corporal é mais leve que o homicídio, aqui já é detenção, ó, e não reclusão. Olha a mudança da lei. E continua. Qual é o período? Olha aqui, de 3 meses apenas, de 3 meses a 1 ano. Olha a diferença. Matar alguém, 6 a 20 anos. Ofender a integridade corporal, a saúde de alguém. Olha o prazo, de 3 meses apenas a 1 ano. Veja como a pena aqui, ela é menor que esta pena que está aqui. E por que ela é menor? Porque o crime de lesão corporal, ele é menos grave que o crime de homicídio. Como o crime de homicídio é mais grave, então a pena deve ser maior. Como o crime de lesão corporal é mais leve, a pena deve ser mais leve. Isso se chama proporcionalidade da pena. Ou seja, crimes graves, penas maiores. Crimes leves, penas menores. Isso aqui é justiça que não está no mundo da Bíblia. Por quê? Porque um Deus, um espírito inteligente fez o que está aqui? Não. O homem é que fez e atribuiu a esse Deus. Deuses não fazem leis. Deuses não existem. Muito bem. Então vamos aqui a outro artigo do Código Penal. O artigo 155 e aqui o 157. São coisas diferentes. No Código Penal brasileiro, temos o artigo 155. O que diz lá? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É o crime de furto. No artigo 157 do Código Penal, temos subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. É o crime de roubo. Existe diferença no direito para furto e roubo. O furto, quando a pessoa pratica furto, a vítima não corre risco algum. No roubo, quando uma pessoa pratica o roubo, a vítima aqui corre risco de vida, sofre violência ou sofre ameaça. Em razão disso, o crime de roubo é mais grave que o crime de furto. Ora, se o crime de roubo é mais grave que o crime de furto, então a pena aplicada ao roubo deve ser maior. E a pena aplicada ao furto deve ser menor. E é assim, porque no Código Penal brasileiro, diferentemente do mundo da Bíblia, existe aqui a punição proporcional. A punição é justa. Crimes leves, penas leves. Crimes graves, penas maiores. E aqui está. Veja, no furto, a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. E no crime de roubo, que é mais grave, veja a pena. A pena aqui é reclusão, ó, de 4 a 10 anos e multa. Olha aqui, uma pena maior para roubo e uma pena menor para furto. Por quê? Porque aqui, no Código Penal brasileiro,
existe a proporcionalidade da pena, o que não existia no mundo da Bíblia. No mundo da Bíblia, a pena era rigorosa para crimes leves e para crimes graves. Uma completa injustiça. Mas por que isso? Porque o homem antigo não tinha a mesma capacidade que nós temos hoje de fazer leis. Exigir aqui que o povo hebreu fizesse uma lei correta, uma lei justa, uma lei solidária, é exigir um absurdo, porque eles moravam numa época muito atrasada, uma época cheia de violência, de intolerância religiosa na própria lei, né? Então você vai exigir desse povo que ele tivesse condições para fazer uma lei tão maravilhosa como hoje nós fazemos aqui no Brasil? Isso é um absurdo, exigir isso dos hebreus, né? É preciso ver esse lado aí, que aqui é uma lei injusta, é uma lei mal feita, é uma lei muito hedionda, uma lei má, uma lei profundamente má. A gente vê aí, né, a desigualdade aqui no mundo da Bíblia. O que nos revolta são os líderes religiosos aí que pregam que isto aqui, os 10 mandamentos, são obras de um ser espiritual inteligentíssimo e que as leis são maravilhosas. E os fiéis, lamentavelmente, acreditam nessa fantasia. Portanto, aí mais um vídeo mostrando a verdade de forma clara, cristalina e incontestável. Muito obrigado.